Junte-se a mim enquanto eu me desafio a desbloquear o poder da minha mente com esses 5 segredos. Você sabia que usamos, em média, menos de 10% do verdadeiro potencial da nossa mente? Estudos em neurociência mostram que a maioria das pessoas vive no modo automático, repetindo padrões mentais limitantes sem sequer perceber. Ou seja, estamos cercados de possibilidades, mas presos dentro da nossa própria cabeça. A mente humana é, sem dúvida, o recurso mais poderoso que possuímos, mas também o mais subutilizado. Dentro de cada um de nós existe um potencial imenso, muitas vezes adormecido, esperando ser despertado. Quando aprendemos a entender, treinar e direcionar nossos pensamentos, algo extraordinário acontece. Começamos a transformar ideias em ações, sonhos em metas, e metas em conquistas reais. Desbloquear o poder da mente não é apenas uma questão de inteligência, é uma habilidade essencial para o desenvolvimento pessoal. É através dela que ganhamos clareza, foco, autoconfiança e resiliência. Tudo o que você deseja alcançar, seja sucesso profissional, equilíbrio emocional, relacionamentos saudáveis ou liberdade financeira, começa na forma como você pensa e percebe o mundo. Ao assumir o controle dos seus padrões mentais, você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o protagonista da sua própria história. Porque no final, não é o que acontece com você que define sua vida, mas como sua mente reage a isso. Apesar de todos nós termos um potencial mental gigantesco, a maioria das pessoas vive muito abaixo do que realmente poderia alcançar. E isso não acontece por falta de inteligência ou capacidade, mas por bloqueios internos invisíveis que se acumulam ao longo da vida. Dentre esses bloqueios, 2 dos mais comuns e poderosos são a autossabotagem e as crenças limitantes. Um dos primeiros obstáculos que surgem é a dúvida sobre si mesmo. Aquela voz interna que sussurra ou até grita frases como: "Eu não sou capaz", "Isso não é para mim", "Eu não tenho talento suficiente", "Eu sempre fracasso". Esses pensamentos não são verdades absolutas, mas a mente, quando repetidos o suficiente, começa a tratá-los como realidade. E assim a pessoa passa a viver dentro de um limite mental que ela mesma criou. Além disso, carregamos crenças herdadas que nos foram transmitidas por pais, professores, sociedade e experiências passadas. Crenças como: dinheiro é sujo, sonhar alto é perigoso, quem tenta demais se frustra, ou você precisa sofrer para vencer. Essas ideias, mesmo que não percebamos conscientemente, influenciam decisões diárias, moldam nossa visão de mundo e nos impedem de ousar, tentar e crescer. Outro desafio comum é o medo do julgamento e do fracasso. Quantas vezes deixamos de agir por receio do que os outros vão pensar? Quantos projetos incríveis morrem antes mesmo de começar, simplesmente porque alguém pode nos criticar? E há ainda a comparação constante, intensificada pelas redes sociais. Ver o sucesso alheio pode fazer parecer que somos os únicos que estamos atrasados, criando sentimentos de inadequação que sufocam a motivação. Esses desafios não são sinais de fraqueza, são parte da experiência humana. Mas é preciso reconhecê-los, trazê-los à luz da consciência e, acima de tudo, questioná-los. Porque o que te impede não é a realidade, e sim a história que você contou, ou aceitou, sobre ela. Ao quebrar essas barreiras internas, você não apenas libera espaço para crescer, você passa a acessar uma fonte interna de poder, criatividade e clareza que sempre esteve aí, esperando ser ativada. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma força mental quase inabalável, enquanto outras se sentem travadas, sem conseguir sair do lugar? A verdade é que o poder da mente não é algo que você simplesmente tem ou não tem, ele é treinável, cultivado e pode ser despertado com as práticas certas. Aqui vão 5 estratégias poderosas para te ajudar a acessar o seu potencial mental máximo. 1. Mude o diálogo interno. A forma como você fala consigo mesmo molda sua realidade. A mente acredita no que você repete. Se você constantemente se diz "não sou bom o bastante" ou "não vou conseguir", seu cérebro aceita isso como verdade. Seta preta para a direita. Exemplo prático. Substitua "eu nunca consigo terminar nada" por "estou aprendendo a ser mais disciplinado a cada dia".
Comece o dia com afirmações positivas, olhando no espelho e dizendo em voz alta quem você está se tornando. 2. Pratique a visualização criativa. O cérebro não distingue realidade de imaginação intensa. Visualizar seus objetivos com riqueza de detalhes prepara sua mente para realizá-los. Esportistas olímpicos, COR e artistas já usam essa técnica com resultados surpreendentes. Seta preta para a direita. Exemplo prático. Antes de uma apresentação ou reunião importante, feche os olhos por 2 minutos e se imagine confiante, falando com clareza e sendo bem recebido. Sinta as emoções como se já estivesse lá. Isso fortalece conexões neurais ligadas à performance. 3. Assuma o controle com o poder da escolha. Você não controla tudo, mas escolhe como reagir. Essa é uma lição estoica e neurocientífica. A resposta que você dá aos acontecimentos tem mais impacto do que o acontecimento em si. Seta preta para a direita. Exemplo prático. Perdeu uma oportunidade? Em vez de se entregar à frustração, pergunte: o que posso aprender com isso? Essa mudança de mentalidade ativa o córtex pré-frontal, área ligada à tomada de decisões inteligentes. 4. Fortaleça a mente com pequenos desafios diários. A zona de conforto enfraquece o cérebro. Resiliência é como um músculo, e você só desenvolve resiliência quando se expõe ao desconforto com consciência. Seta preta para a direita. Exemplo prático. Tome um banho gelado por 10 segundos, acorde 30 minutos mais cedo, faça algo que você evita por medo. Pequenas vitórias criam a confiança necessária para vencer os grandes obstáculos. 5. Silencie a mente com mindfulness. Clareza mental vem do presente, não do excesso de pensamento. Uma mente poderosa não é uma mente cheia, mas uma mente limpa. A prática de atenção plena, mindfulness, treina o cérebro para focar, reduzir a ansiedade e tomar decisões com mais sabedoria. Seta preta para a direita. Exemplo prático. Dedique 5 minutos do seu dia para respirar profundamente, observar os sons, as sensações do corpo e simplesmente estar. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, reduz o estresse e melhora a criatividade. Desbloquear o poder da sua mente é um processo. Não acontece da noite para o dia, mas começa com pequenas escolhas conscientes. Mude seu diálogo interno, visualize com intenção, fortaleça sua resiliência, pratique o foco e principalmente lembre-se, você é o único responsável por conduzir sua mente na direção que deseja. Quer mesmo liberar seu potencial? Então escolha hoje mesmo colocar em prática uma dessas estratégias. E me conta, qual delas você vai aplicar primeiro? O segredo mais impactante: você se torna aquilo em que acredita profundamente. Sim, esse é o ponto central. O maior poder da mente não está apenas nas técnicas que você aplica, mas na identidade que você escolhe construir internamente. De nada adianta praticar visualização, afirmações, desafios diários ou atenção plena se lá no fundo, você ainda acredita que não é capaz, não merece ou não tem valor suficiente. A mente não opera apenas com base no que você pensa conscientemente. Ela se molda principalmente pelas crenças que você nutre no silêncio, aquelas que estão arraigadas lá no inconsciente, influenciando cada escolha, cada reação, cada limite autoimposto. E aqui está a grande virada. Você pode reescrever essas crenças. Você pode questionar o velho roteiro mental que foi instalado sem a sua permissão, pelas vozes da infância, pelos fracassos do passado ou pelas comparações injustas que você fez ao longo da vida. Todas as estratégias anteriores? Mudar o diálogo interno, visualizar, agir com coragem, desafiar a zona de conforto, praticar presença e servem como ferramentas para reforçar uma nova crença. A crença de que você é, sim, capaz de mudar, crescer e transformar sua realidade. Quando você acredita profundamente que é possível, algo muda dentro de você. Seu corpo responde com mais energia. Seu foco se afina. Sua mente se abre para soluções que antes você nem enxergava. E aos poucos, você se torna aquilo em que sempre desejou acreditar. Esse é o segredo mais poderoso que existe. Você é o autor da sua identidade. E quando você muda a forma como se enxerga, muda tudo que vem depois.
Então, se há algo para levar daqui, é isso. Não espere que o mundo acredite em você antes que você mesmo acredite. A verdadeira transformação começa quando você olha no espelho, mesmo com dúvidas, falhas ou cicatrizes, e diz: eu estou pronto para ser a melhor versão de mim mesmo. E acredite. Quando sua mente entende isso, ela não precisa mais de permissão para florescer. Desafie-se a desbloquear o poder da sua mente com esses 5 segredos transformadores. Você já sentiu que é capaz de conquistar coisas incríveis, mas por algum motivo não consegue acessar todo esse potencial? Você não está sozinho. A verdade é que nossa mente é uma força extraordinária, talvez a mais poderosa que existe, e quando bem treinada, pode nos levar a realizar sonhos, superar obstáculos e viver uma vida muito mais plena. Mas, infelizmente, é muito fácil nos perdermos em dúvidas, frustrações e bloqueios internos. E pouco a pouco, começamos a sentir que estamos aquém do que realmente poderíamos ser. Muita gente vive presa em um ciclo de autossabotagem e crenças limitantes, que minam qualquer tentativa de crescimento. Quantas vezes você já se pegou dizendo para si mesmo: eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim, não tenho talento, ou eu nunca vou conseguir. Esses pensamentos, embora pareçam reais, não são fatos. São histórias que sua mente aprendeu a repetir. E a boa notícia é que essas histórias podem ser reescritas. Esses padrões negativos não surgem do nada. Eles são frutos do ambiente em que crescemos, de experiências dolorosas, de críticas que ouvimos e muitas vezes, de pessoas que projetaram em nós suas próprias limitações. Talvez alguém tenha dito que você não era bom em matemática, ou que nunca seria criativo o suficiente. Mas agora chegou o momento de questionar tudo isso. Faíscas então como acessar esse poder mental que está aí dentro de você? A resposta começa com 5 segredos simples, mas profundamente transformadores. Pratique a atenção plena e o silêncio mental. Todos os dias, tire alguns minutos para respirar profundamente, se conectar com o presente e acalmar a mente. A meditação e o mindfulness ajudam a romper o ciclo de pensamentos acelerados e dão espaço para que sua intuição e clareza floresçam. 2. Reprograme seus pensamentos com afirmações positivas. Sempre que perceber uma crença negativa surgindo, pergunte: isso é verdade ou é apenas um pensamento automático? Substitua por frases de poder como: eu estou aprendendo e crescendo todos os dias, ou eu mereço viver meu potencial. 3. Tenha metas claras e visualize seu sucesso. Visualize com detalhes a vida que você quer criar. Imagine-se alcançando suas metas, sentindo a emoção da conquista. Isso não é ilusão, é treinamento mental para o sucesso. 4. Cerque-se de pessoas que elevam você. Ambientes tóxicos drenam sua energia. Esteja perto de quem acredita em você, que te impulsiona, que te desafia a crescer. Você é a média das pessoas com quem mais convive, escolha com sabedoria. 5. Cuide do seu corpo como um templo da mente. Alimente-se bem, movimente-se e durma com qualidade. Parece simples, mas isso é fundamental. O corpo é a base do seu funcionamento mental. Uma mente poderosa precisa de um corpo energizado e equilibrado. Esses 5 segredos juntos são uma bússola para o seu crescimento pessoal. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece pequeno. Escolha um hábito, aplique por alguns dias e observe como sua energia, foco e autoconfiança começam a crescer. Lembre-se, a transformação não acontece da noite para o dia, mas ela começa no dia em que você decide mudar. E esse dia pode ser hoje. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso já mostra que você está comprometido com sua evolução. Continue avançando, mesmo que devagar, e logo você vai olhar para trás e perceber o quanto cresceu. Agora me conta, qual dos 5 segredos mais falou com você? Foi o silêncio da mente? As afirmações? A visualização? Comenta aqui embaixo, quero muito saber qual deles tocou mais fundo em você e por quê. Sua experiência pode inspirar outras pessoas também. E se você curtiu esse conteúdo e quer continuar nessa jornada de desenvolvimento pessoal, dá uma olhada nos outros vídeos do canal.
Tem muito mais sobre autoconhecimento, hábitos poderosos, mentalidade e como desbloquear seu verdadeiro potencial. Esse último segredo, inclusive, pode ser o mais poderoso de todos. Porque quando você cuida do seu corpo, você cuida do seu cérebro, e isso muda tudo. Sua memória melhora, sua clareza aumenta e suas emoções ficam mais estáveis. A transformação começa pelo básico. Você inteiro, mente e corpo em harmonia. Broto conclusão. Desbloquear o poder da sua mente é um processo, não um passe de mágica. Mas com constância e intenção é totalmente possível. Esses 5 segredos são o começo de uma jornada que pode transformar completamente a forma como você vive, pensa, sente e age. Então me diga, qual desses segredos mais tocou você? Comente aqui embaixo e se quiser seguir comigo nessa jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Tem muito conteúdo vindo aí para quem está pronto para despertar o melhor de si. Nos vemos no próximo vídeo. Foguete Faíscas.